Olá, meu amigo, meu irmão em Cristo, que a paz do Senhor Jesus seja com você. Nesse momento, nós estamos iniciando um momento de reflexão na palavra de Deus, onde nós iremos pensar sobre vida de oração. O que é uma vida de oração? Como você pode ter uma vida de oração? Quando nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nós recebemos ou encontramos a seguinte ordem: orai sem cessar. Mas o que é esta vida de oração sem cessar? O que a palavra de Deus quer dizer para nós quando ela fala ou deixa essa determinação para nós? Eduardo Bond escreveu em seu livro sobre a necessidade da oração a seguinte orientação, ou a seguinte frase: a oração tem a ver com o homem todo. A oração toma o homem em todo o seu ser, em toda a sua mente, em toda a sua alma e em todo o seu corpo. A oração requer o homem por completo e o afeta com seus resultados da graça. Se a oração tem a ver com o homem todo, nós não podemos viver distraídos com coisas que roubam a nossa atenção. A oração é um relacionamento com Deus. Como manter um diálogo constante com Deus se no dia a dia nós somos tomados por afazeres, por muitas coisas que roubam o nosso tempo? Certamente, esse tem sido o grande desafio da maioria dos cristãos desse mundo pós-moderno, onde tudo que é feito tem como objetivo de nos entreter. Basta nós olharmos para as redes sociais, basta nós olharmos o tanto de produção de coisas que tiram a nossa atenção ou que apenas tentam nos entreter, tentam nos distrair. Porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas apenas buscam coisas supérfluas, coisas que não trazem crescimento, não trazem amadurecimento para elas. Mas quanto mais banalidades essas pessoas conversam, essas pessoas produzem, mais consumidores possuem. Por quê? Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas buscam por entretenimento. Mas para nós cristãos, a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos ter a nossa vida totalmente voltada para Deus. Ter uma vida onde Deus seja o centro da nossa vontade, o centro da nossa atenção e o centro da nossa busca. Isto é o que nós cristãos precisamos fazer. Quando nós lemos lá o texto que diz orai sem cessar, nós observamos que é uma ordem direta, a determinação é que nós devemos orar de forma incessante. Então, a grande questão aí é como é que nós podemos cumprir esses mandamentos, como é que nós podemos cumprir essa determinação da palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas procuram distrair, as pessoas até falam com Deus, mas a oração, muitas vezes, aquilo que nós pronunciamos com o lábio, não condiz com aquilo que está no nosso coração. Ou não tem sido assim muitas vezes? Quantas vezes nós temos dobrado, até mesmo nos curvados, dobrado os nossos joelhos, mas a nossa mente está longe do propósito pelo qual nós estamos ali. Muitas vezes nós ajoelhamos e esquecemos de fato de orar. Nós balbuciamos algumas palavras que, se for perguntado a nós o que é que nós falamos com Deus, nós mesmos não lembramos. E nós muitas vezes queremos que Deus lembre. Muitas vezes oramos simplesmente por orar, simplesmente para cumprir um ritual. E isso não é o que a palavra de Deus determina. Quando eu leio lá em Jeremias, capítulo 29, e o versículo 12, ele diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então a vida de oração, ela é uma vida onde nós vamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a intensidade possível. Então nós não podemos ir diante de Deus apenas com a mente, ou achando que nós vamos enganar a Deus, achando que Deus quer um relacionamento simplesmente de pessoas desatentas, de pessoas distraídas, de pessoas que falam com Deus por falar, ou que falam de Deus por dizer. Toda a nossa atenção, toda a nossa energia, toda a nossa força, todo o nosso ser, nós precisamos
voltar na hora da oração para falar com Deus. Então, orar sem cessar, na verdade, primeiro, é uma oração de todo o nosso ser, é uma oração com toda a nossa alma, uma oração com todas as nossas forças. É uma oração em que nós nos entregamos, nos colocamos. Lembra da oração de Jesus? Diz que quando Jesus orava, diz que suor, gotas de sangue escorria do seu rosto. É uma oração parecida com aquela. É lógico que pode não sair gotas de sangue, mas nós vamos transpirar, porque nós vamos estar orando com todas as nossas forças, todo o nosso corpo, toda a nossa mente, toda a nossa vontade, todo o nosso ser estará sendo voltado e dedicado a Deus. Nossas atenções serão única e exclusivamente para Deus, para nós conversarmos com Ele, para nós expormos nossas necessidades a Ele, nós expormos nossos problemas a Ele e nós também obtermos a resposta dEle. Então a palavra dEle diz que Ele responde às nossas orações, conforme nós lemos em Jeremias. Ele diz assim: vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurares de todo o coração. Você quer encontrar a Deus? Você quer a resposta da sua oração? Você quer que Deus diga para você exatamente o que você precisa fazer? Então, não precisa você fazer isso. Entrar na presença de Deus, é lógico, entrar em oração a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Deus não gosta de falar com pessoas que estão conversando com Ele e dando atenção para outras coisas. Nós precisamos conversar com Deus e dedicar todo o tempo, toda a nossa atenção, toda a nossa força, todo o nosso pensamento, única e exclusivamente para Ele. E outra coisa, orar sem cessar também, aqui pode ser também você ter uma vida constante de pensamento diante de Deus. Nós não podemos em momento nenhum ficarmos distraídos. Quando eu leio lá em Efésios, capítulo 6, e o versículo 17, ali, a partir do versículo 10, nós encontramos as armaduras de Deus. Nós encontramos as orientações sobre como as armaduras de Deus. Mas no versículo 17, nós encontramos o versículo 18, melhor dizendo. Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, esse trecho da palavra de Deus, ela diz, primeiro, que eu devo orar no Espírito, em todas as ocasiões. É o mesmo princípio lá de orar sem cessar. Em todos os momentos. Então, em todo momento, o meu espírito precisa estar atento, estar alerta. Em todo momento, onde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, na rua, na faculdade, na escola, na minha vizinhança, onde eu estiver, a palavra de Deus orienta assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, em qualquer ocasião. Então, essa oração no Espírito não é apenas uma oração, 1, 2, 3 vezes por dia, mas é aquele estado de alerta sempre. Tanto é que na sequência do versículo 18, ele diz assim: com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, estar em alerta significa, além de estar em uma vigilância constante, para evitar com que o diabo, nosso adversário, que nos rodeia, conforme Pedro escreve, possa nos tragar, nós possamos também estar em alerta para defender a outros irmãos e irmãs que também estão passando por perigos e por momentos de muita vulnerabilidade. Então, a nossa oração deve ser uma oração por todos os santos, não apenas uma oração por mim. Nós precisamos aprender a orar de forma generosa, de forma menos egoísta, de que apenas pensarmos em nós. Muitas vezes a nossa oração é: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me dê. Então, esta oração precisa ser: Senhor, olha para o meu irmão, atenta para a necessidade dele,
Proteja o meu irmão, salva o meu irmão, fortaleça o meu irmão, ajude ao meu irmão. Desta forma nós estaremos fazendo a oração certa. Então, vida de oração é isso, é uma vida constante, é uma vida de vigilância, uma vida de atenção, uma vida onde todo o nosso corpo, todo o nosso ser, integralmente está voltado a Deus. Não é apenas uma verbalização, não é apenas um balbuciar de lábios, mas onde a nossa mente está em outro lugar e não na vontade de Deus e não em Deus. Então, que Deus, por sua graça, possa ajudar a mim e a você a ter esta vida de oração, a vivermos de acordo com a palavra de Deus, de tal forma que Deus possa ser exaltado e glorificado e nós vermos cada vez mais Deus trabalhando em nosso favor e muitas coisas acontecendo, porque nós vamos passar a relacionar com Ele de forma clara, de forma objetiva e de forma integral. E aí, quando nós clamarmos a Ele, quando Ele disse, vocês vão orar a mim e eu vou responder. Quando nós orarmos com todo o nosso coração. Que Deus, por sua graça, nos abençoe grandemente. E eu quero, nesse momento, orar com você e pedir que Deus possa nos instruir a cada vez mais a termos um relacionamento adequado com Ele. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agradecido ao Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor, por tua graça e misericórdia, toma nossa mente, toma todo o nosso ser, Senhor, e nos ajude a cada vez mais a relacionarmos corretamente contigo, a sermos pessoas de fato que tenham intimidade com o Senhor, que tenham um relacionamento adequado com o Senhor, onde nós possamos buscar a tua face, buscar a tua presença. Deus, nos ajude, ó Deus, a relacionarmos contigo, Senhor. Portanto, perdoa-nos, ó Deus, quando na nossa oração nós deixamos de voltar o nosso pensamento para ti, nós deixamos, ó Deus, de todo o nosso ser estar entregue a ti e distraímos com outras coisas. Eu peço que nesse momento o Senhor tome a nossa mente e traga, meu Deus, um grande renovo, um grande despertamento para o teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus por esse momento tão especial. E eu quero convidar você a estar conosco sempre. Nossos cultos acontecem aos sábados. A partir das 10 horas nós temos escola bíblica. Às 11 horas nós temos culto de celebração. E nos domingos, a partir das 18 horas, nós temos louvor, adoração e celebração a Deus. E você é nosso convidado para estar conosco em um dos nossos cultos, em um dos nossos momentos de adoração e celebração ao nosso Deus. Então fica aqui o nosso convite a você e a sua família. E querendo aprender mais sobre a palavra de Deus, nós nos colocamos à sua disposição para que você possa crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e dê uma semana abençoada. Amém?